Bom dia, irmãos e amigos aqui do Facebook. Estou fazendo aqui essa live para responder, acho que é de interesse público, mas para responder aqui um questionamento do meu amigo, do reverendo Jorge Javier Madrazo, que fez a seguinte pergunta. Bom dia, meu querido, graça e paz. Dê uma olhada e opine sobre isso. Aí ele cita o artigo 486 da CLT, né? E que diz o seguinte: no caso de paralisação temporária ou definitiva do trabalho, motivada por ato da autoridade municipal, estadual ou federal, ou pela promulgação de lei ou resolução que impossibilite a continuação da atividade, prevalecerá o pagamento da indenização que ficará a cargo do governo responsável, né? E arrola aqui os parágrafos 1º, 2º e 3º, que eu não vou ler neste momento, mas eu quero entrar logo no comentário desse questionamento, que é pertinente. Inclusive, eu abri hoje, né, as redes sociais, e eu vi que o presidente Jair Messias Bolsonaro citou en passant esse artigo. Ele não soube dizer o artigo, mas ele disse: tem lá um artigo da CLT que fala sobre a responsabilidade dos governos em relação à demissão de funcionários por empresas, pelo empregador que for afetado por medidas que obriguem o fechamento do seu estabelecimento, né? E tem procurando aqui na rede, eu achei no site Migalhas, que é um site jurídico, um excelente e elucidativo artigo da doutora Letícia Faga de Figueiredo, que é advogada e professora universitária, na Faculdade Pio XII. Ela tem pós-graduação em Direito Civil, Processual Civil pela Fundação Getúlio Vargas, e ela está fazendo um mestrado em Direitos e Garantias Fundamentais também. E ela tem um artigo, então, chamado, muito atual, recente, do dia 25, quer dizer, tem 2 dias atrás, cujo título é Coronavírus, a rescisão do contrato de trabalho perante o facto príncipes. O artigo 486, ele trata, na doutrina, ele trata de um evento que é chamado, no latim, de facto príncipes, que traduzido na nossa língua portuguesa talvez seria assim, força maior, mais fácil de a gente entender, por motivo de força maior. Então eu vou ler a parte desse artigo e espero que isso sirva de resposta não só para o meu amigo Jorge, mas para todos aqueles que estão vendo este vídeo e os que verão, porque depois eu vou disponibilizar ele aí para informar, principalmente o empreendedor, o microempresário, o empregador, aquele que tem lá o seu restaurante, tem seu comércio, tem sua lojinha, e que viu-se obrigado agora de forma coercitiva a fechar o seu estabelecimento, e com isto não tem como mantê-lo, ou não tem como manter seu quadro pessoal, está tendo que demitir funcionário, infelizmente. E como é que fica o ônus da multa do 40% do FGTS? Quem é que paga? A doutora ela nos explica desta forma: com a pandemia do coronavírus, o chamado Covid-19, medidas podem ser tomadas ou determinadas pelo governo, como por exemplo o decreto 9.637/20, que foi assinado pelo governador do estado de Goiás, Ronaldo Ramos Caiado, que determina a suspensão de atividade no comércio, como shoppings, bares e cinemas. Decretos semelhantes foram assinados pelo prefeito Calil aqui de Belo Horizonte, pelo governador Zema no estado de Minas Gerais, pelo governador João Dória no estado de São Paulo, pelo governador Witzel no estado do Rio de Janeiro, e outros governadores aí afora no Brasil, em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, no Norte, Nordeste, muitos assinaram decretos semelhantes, determinando o fechamento total dos comércios, das atividades consideradas não essenciais, prevalecendo apenas essenciais. A doutora continua dizendo: caso se impossibilite a continuação da atividade de forma temporária ou definitiva, com a consequente dispensa de trabalhadores, estaremos diante da hipótese do facto príncipes, espécie de gênero força maior. E ela explica: a força maior é um evento imprevisível, não se pode prever, que pode onerar excessivamente a empresa ou extinguir determinados estabelecimentos, que está acontecendo no Brasil afora.
e vai acontecer, vai multiplicar isso. Ou a própria atividade empresarial. O facto príncipe se distingue ligeiramente da força maior, pois depende de determinação de autoridade governamental. Então, quer dizer, é uma espécie de força maior, mas com uma característica que precisa ser levada em consideração. Não é motivada por uma calamidade pública imprevisível, mas ela é motivada por um agir, uma determinação, uma intervenção, essa é a palavra certa, por uma intervenção da autoridade governamental. Vem uma ordem, uma lei, um decreto, uma portaria, então, por parte da administração pública, seja ela municipal, estadual, federal, que determine a paralisia das atividades do empregador. A denominada, então, teoria do facto do príncipe funde-se na premissa de que a administração pública não pode causar danos ou prejuízos aos seus administrados, ainda que em benefício da coletividade. Deste modo, sendo inevitáveis os prejuízos, surge então a obrigação de indenizar, que está prevista, contemplada em lei, no artigo 486 da CLT, que nós já lemos aqui, não vou repetir. Assim, como consequência do rompimento do contrato de trabalho, quais as verbas rescisórias devidas ao trabalhador? A doutrina e jurisprudência majoritária entende não ser devida a indenização do aviso prévio. Então, não tem direito ao aviso prévio que haja visto a ocorrência do evento imprevisível. Isso é uma coisa que precisa ser melhor estudada. Contudo, as demais verbas rescisórias serão devidas e pagas pelo empregador. Então, o posicionamento da doutrina, segundo a informação da doutora Letícia, é que não é devido o aviso prévio, simplesmente porque não se pôde dar o aviso a tempo, foi pego de surpresa a medida. Mas as outras verbas, elas são devidas. E aonde reside a discussão? A discussão reside quanto ao quem é responsável pelo pagamento da indenização adicional do FGTS. Vocês sabem que existe uma multa prevista na CLT, quando o empregado é dispensado sem justa causa, o empregador é obrigado a indenizá-lo com uma multa de 40% calculada sobre o saldo do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço. Quem paga esta multa? Há pelo menos dois posicionamentos. Um que defende que com a indenização adicional do fundo sobre o FGTS, ele é decorrente de força maior, será devido pela metade, apenas 20% é paga pelo empregador. E há um outro entendimento, que provavelmente é esse que vai se tornar majoritário, que se posiciona no sentido de que o artigo 486 CLT diz que é de responsabilidade da autoridade estatal que fez o ato de proibição ou de paralisação da atividade. Portanto, a autoridade não pode se beneficiar daquilo que o empregador, atingido pelo excessivo ônus de manter aqueles empregados em força maior, deveria pagar. Isto é, a benesse legal de se pagar metade da indenização adicional é dirigida aos empregadores e não a terceiros, de modo que a administração deve indenizar de forma integral, 40%. Então, segundo a parte majoritária da doutrina, inclusive dos julgados, que ela cita aqui um julgado recente daqui do Tribunal Regional da Terceira Região de Minas Gerais, os juízos têm determinado, nas lides trabalhistas, nos processos de rescisão, de que é dever do Estado, da autoridade da administração pública, do Estado, quando eu digo assim, se foi o decreto foi municipal, é o prefeito, é a prefeitura. Se o decreto for de origem estadual, é o Estado. E se o decreto for de origem federal, é a União. E essas entidades que ficariam responsáveis pelo pagamento da multa de 40% do FGTS. As outras verbas trabalhistas seriam obrigação do empregador. E aí, eu não vou ler porque é longo, mas tem aqui uma decisão da quarta turma, cuja relatora foi a ministra Maria de Assis Calcing, num processo, num julgamento aqui de um recurso que subiu ao órgão recursal, que é o AIRR/1770/57, 2013.5.03.0036. Quer dizer, é um julgado um pouco mais antigo, 2013, mas que é citado aqui como jurisprudência, e existem outras jurisprudências mais recentes, pela doutora Letícia Faga de Figueiredo. Encerro aqui então. Veja bem, respondendo então em síntese, segundo a lei prevê.
A lei prevê, artigo 486, né? Que a entidade da administração pública que causou o excessivo ônus que levou ao fechamento das atividades comerciais, né, de prestação de serviço, de comércio, de venda, de revenda do empregador, né, elas sejam responsabilizadas pelo pagamento da multa dos 40% do FGTS. Isso vai dar pano para manga, né? Certamente vai chover de ações trabalhistas nesse sentido. Minha orientação, então, minha sugestão para você que é um empregador, né, é que você busque uma orientação com o seu advogado, busque uma orientação jurídica, se proteja, né, e já vai se preparando para que possa interpelar judicialmente a administração pública para que ela, então, assuma sua responsabilidade, junto pelo menos a te aliviar de pagar os 40% da multa do FGTS. O restante das verbas trabalhistas são de responsabilidades integrais do empregador, né? Espero ter ajudado e esclarecido. Que Deus abençoe a todos nós e que nós possamos vencer esse momento, essa dificuldade momentânea e grave que estamos atravessando, e tomar a Deus que empregos sejam preservados, que empresas não venham a falir na quantidade do que estão se estimando e que nós possamos ter uma recuperação da economia a contento. Creio que talvez isso vai demorar um pouco, mas Deus haverá de nos ajudar. Grande abraço, Deus abençoe a todos.